Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo ela avançada em dias. Ora, e aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor, e disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, que dará o nome de João, e em ti haverá prazer, alegria, e muito se regozijará com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é fiel. Zacarias e Isabel. Ambos eram já avançados em dias, ou seja, já era velho. Você acha que uma pessoa avançada em dias fica esperando para ter filhos? Não. Eles querem fazer a obra do Senhor quando são servo de Deus, fazer a obra de Deus e esperar até que Deus os chame e dizer, olha, mandei teu passaporte, pode subir os dois, porque é chegada a hora, não está mais esperando mais filho. Mas Deus, Ele sabe a hora de tudo na nossa vida, o momento certo de acontecer. Muitas vezes a gente fica perturbado, mas meu Deus, eu já estou com 20 anos esperando, orando, jejuando e buscando e nada aconteceu. É porque o teu João Batista é especial, o teu Isaac é especial. Tem o tempo de nascer. Não é assim? A missão do filho que Isabel ia trazer ao mundo era muito importante. Ela veio primeiro na terra do que o filho de Deus. Ele vinha nascer para preparar o caminho. Então era muito especial. Não que as outras pessoas não são especiais, mas esse é diferente. E não é assim. Não é da noite para o dia. Quantas vezes Isabel não foi envergonhada? Porque naquela época a mulher que não podia ter filho passava vergonha. Quantas vezes as amigas de Isabel não devem ter zombado dela, dizendo: olha só, o marido dela vive lá orando, jejuando, buscando, dizendo que Deus vai até dar filho para ela. Pretensiosa, mas são muito pretensiosos mesmo. Acha que Deus vai dar filho para aquele casal de ancião. Pois não se preocupa com isso não. Se Deus falou, vai acontecer. É no tempo dele, não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no nosso tempo, mas no tempo do Senhor vai acontecer. Deixa zombar. Eu sei que eu sei que Zacarias, ele não estava mais esperando, tanto que ele não estava mais esperando que quando o anjo aparece ali, ele se assusta, fica apavorado. E quando o anjo fala para ele, ele fala: "Mas como é que vai acontecer isso?"
Ele disse: eu sou Gabriel e vim para te dar boa nova. Mas como é que vai acontecer isso? E o que o Gabriel fala? Porque tu não acreditou na minha palavra, tu vai ficar mudo, só vai falar quando nascer o bebê. Leia que eu não li tudo isso, né? Mas você continua lendo aí que você vai ver. Então você vai ficar mudo. Se você estivesse no lugar de Zacarias, você também não ficaria assim? Fica, porque tem época que a gente jejua tanto por certas coisas que a gente já não, a gente deixou lá, Senhor, eu continuo acreditando, mas sabe aquele acreditar e não acreditar? Que tá mais para morno, e Deus disse que aquele que tá morno, ele não gosta, a ponto de vomitar. Mas não tá mais nem morno, já gelou já. Jogou no mar do esquecimento. Se acontecer, amém, se não acontecer, amém também. Já esperei tanto tempo que eu já tô assim, que já não creio mais em nada. Mas a Isabel e Zacarias, eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Nós lemos que ele era irrepressivelmente, uma pessoa para ser irrepressível, fazendo a obra, meu Deus do céu, é um santo, é uma santa, não é não? Porque eu vou te contar, não é brincadeira não, porque entra cada endemoniado para te tirar do sério, para fazer tu perder a tua bênção, que tu tem que tacar água gelada na cabeça, não, tu tem que enfiar a cabeça dentro do freezer mesmo. Aqui na Bélgica, pelo menos que a gente já vive num freezer grande, a cidade toda é um grande freezer, né? Então dá para superar, mas não é brincadeira não. Olha um exemplo, Moisés, um homem que era manso, manso, manso. O que ele fez com a rocha? Não era para ele tocar, ele nunca aceitou a rocha? Por quê? De tanta perturbação do povo com ele. Então a gente tem que ter cautela, né? Tem que ter paciência. Eu não gosto dessa palavra, mas fazer o quê? Faz parte. Tem que ter paciência. É no tempo de Deus, não é na hora do micro-ondas, não. 3 minutinhos tá quente. Não é assim. Isabel aguentou humilhação, aguentou risinho. E quando a barriga começa a crescer? Gente, Isabel está engordando só no meio. Será que ela está com barriga d'água? Não. Era o pequeno João que já estava lá crescendo. Está crescendo e vai nascer. Na hora e no momento do Senhor vai nascer. Deixa quem quiser falar, deixa levantar Satanás com seus demônios de todos os lados, mas você é protegida do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger. Antes, aqueles que se levantar para tocar em você, vai tocar em Deus. E ninguém toca em Deus e permanece de pé. Cai com a cara naquele lugar, no chão. Então, não precisa se preocupar. E dentro do ventre, ele já vai ser cheio do Espírito Santo. E quando Zacarias sai lá do santuário, lá, o povo espera que Zacarias dê uma palavra. Mas Zacarias sai e não fala nada. Porque Zacarias já não podia mais falar. Eles acham que não, Zacarias deve ter recebido uma revelação ali e por isso ele não está falando nada. Porque Deus, ele coloca aquilo no coração das pessoas, que é para as pessoas não te fadigar, você não ficar fadiguê, entendeu? Eles colocam para as pessoas não te perturbar, não te tirar do sério. E Isabel fica lá recolhida, esperando o bebezinho crescer. Mas Maria vai visitar Isabel. E quando Maria visita a Isabel, o Joãozinho aqui ó, estremece dentro da barriga. E Isabel fica toda feliz da vida. Então chegou finalmente o dia do nascimento de João. E quando pergunta para Isabel qual é o nome do menino, Isabel diz, é João. João? Como assim, João? Na tua família não tem ninguém pelo nome de João? Ou pensava que ia ser Zacarias, que nem o pai? Aí pergunta para Zacarias. Ah, Zacarias já pode falar. Zacarias ainda escreve numa tábua. O Zacarias diz, João. Ah, ninguém fica assim. Porque Deus, quando ele chama, ele confirma. Deus não é Deus de confusão, de te meter num balaio de gato, numa confusão e não te tirar de lá, não. Se Deus te colocou no meio de uma contenda, é para você acabar com ela. É para você colocar um ponto final nela.
Porque Deus, tudo que ele começa, ele termina. Ele não deixa nada pela metade. E João ia fazer muitos corações dos pais se converter, dos filhos se converter. Muitas pessoas iam se converter através de João Batista, porque ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então era um homem que ele não comia comida assim normal, não. Ele comia gafanhoto e o mel silvestre. Era só coisa lá do meio dos matos para lá. Ah, roupa de pele de animal. E mesmo assim, as pessoas malhavam o pobre do João Batista. Ou tu acha que as pessoas não vão te falar de você, não? Vai, mas tu já viu falar mal cai pedaço? Não cai. Se caísse, eu e você não estaria mais nem viva. Nem osso não tinha mais, porque até os ossos iam derreter, ia virar pó. Fala, minha filha, meu querido, amados do Senhor Jesus. Fala mal até de Deus, não vai falar mal de mim, de você. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, não. Temos que fazer como Zacarias e Isabel. Irrepreensível, fazendo a obra de Deus, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, olhando para frente, fazendo aquilo que Deus mandou. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus. O único perfeito que andou aqui na terra, você viu que os perfeitos que andaram aqui não ficou? João Batista era tão perfeito que nem comida assim ele não comia. Não. E como foi que ele morreu? Você sabe como foi a morte de João Batista? Decepada a cabeça. Foi servida a cabeça dele numa bandeja. Por que será? Porque ele falou a verdade. Porque ele falou a verdade. Tá vendo só? Hoje o mundo tá assim. As pessoas, tem gente que mente, que ela acredita na própria mentira dela. A mentira, por muitas pessoas, está valendo mais do que a verdade. Não, isso aí não está certo. Não, o que está certo é essa aqui. É a mentira. E ainda tenta te convencer que a mentira é a certa. Não, essa tua verdade aí, isso aí não é verdade, não. A verdade é isso aí que você chamava de mentira. Essa aqui é a verdade agora. Converter os papéis, sabe? Tá tudo invertido os papéis. Tá desse jeito. Mas João Batista nasceu. E aquela que era estéril, avançada de idade, que todos olhavam e diziam, essa daí nunca vai ser mãe de um filho. Essa daí nunca vai passar de chinelo. Nunca vai passar de tapete. Ah, não, tu vai ser luzeiro, porque tapete é pro Satanás. É o Satanás que é tapete, para nós limpar o nosso pé e pisar na cabeça dele. Você vai ser luzeiro. As pessoas vão olhar e vai ver o resplendor do Senhor brilhar sobre você, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo que leva o nosso nome. É assim que vai acontecer. Porque todos aqueles que fazem a obra de Deus passam por muita tribulação. Não tem ninguém que faz a obra de Deus e diz assim, olha, eu faço a obra, mas a minha vida é um mar de rosa. Ah, é? Um mar de rosa. E as rosas, roseira? Não põe aquela flor mais linda. E os espinhos? Quanto mais lindo a rosa, maior é o seu espinho. É isso mesmo. E aí tem que tomar cuidado, porque você vai para pegar a rosa e pode acabar enfiando a mão no espinheiro. E é assim. Então, tudo tem dificuldade, nada chega de mão beijada nas nossas vidas, não. Mas não significa que nós não vamos conseguir, que não significa que nós não vamos conquistar aquilo que Deus prometeu. E você acha que que Zacarias, ele ficou triste depois de ficar mudo? Ficou. Ficou triste, mas ele achava, eu tenho razão, porque todos aqueles que fazem a obra, o que a gente pensa? Ah, eu estou fazendo tudo aquilo que agrada o Senhor, agora para mim, tudo para mim vai ser mais fácil. Porque eu não estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Então por que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus e parece que eu estou andando para trás? Como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo. Olha aí para você ver. Zacarias e Isabel faziam a obra e era irrepreensível. E a Bíblia fala que quando eles foram ter o filho que eles tanto desejaram, porque com certeza um casal que se casa, normalmente eles querem filho. Ela já estava avançado de idade. A Bíblia nem diz quantos anos eles tinham, para você não se cair sentada.
Porque vai que tinha 90 ou 100 que nem Abraão. Ou 120, 130. Porque para Deus nada é impossível. A Bíblia nem fala. Mas tu acha... Não, eu não acho isso justo. Porque já teve uma pessoa que falou assim para mim. O meu pastor falou que quando nós somos dizimista fiel da casa do Senhor, nós damos dízimo, damos a oferta. Primeiro que dízimo a gente não dá, a gente devolve. Porque a Bíblia diz que é do Senhor. Oferta também. Agora, propósito, aí é se você quiser fazer, né? Então, ele me disse que eu posso cobrar de Deus. Eu falei, eita, menina, esse teu pastor, vou te contar, foi ele que fez o céu e a terra e tudo que nela há? Porque se foi ele, então ele pode falar assim. Porque nós não temos, por mais que nós devolvemos tudo, se nós trabalhar e tudo que nós fizer colocar nos pés do Senhor, para a obra dele, ainda é pouco. Porque por mais que nós tentamos fazer, nós nunca vamos pagar. Porque como que tu vai pagar a tua vida? A vida é impagável. Não tem preço. Para tu pagar, só se tu fizesse Deus. Aí, olha, tu me fez, agora eu vou te fazer também. Tá o dito por um, tá certinho. Nós estamos kit agora. Porque tu me fez e eu tô te fazendo também, Senhor. Aí estaria pago. Eu falei, quer dizer que teu pastor falou que tu pode cobrar de Deus. Falou, e eu cobro. Eu vou botar ele na parede. Eu falei, eita, mas tu é tupetuda mesmo, né? Tu é tupetuda, mulher. Tu vai colocar Deus na parede? Não, porque meu pastor falou. Falei, tu cuidado, vaso, tu cuidado. Vai para a Bíblia, vai ler a Bíblia. Aprenda a comer com a tua boca, aprende a olhar com teus olhos, tá? Não vai tudo que o pastor falou que é assim, o pastor falou que é assim. Vai lá na Bíblia e vê se bate. A palavra é assim mesmo? É desse jeito? Se for desse jeito, tu faz. Se não for, tu não faz. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Tu tem 3 filhos? Tem. Aí tu diz, filhinho da mamãe, amado da mamãe. Vocês estão fazendo faculdade, eu quero que todo mundo passe. Porque se passar, mamãe vai dar presente para todo mundo. Aí todo mundo passou. Aí chega, mãe, agora você disse que vai me dar o presente. Mas o presente que eu quero uma Ferrari último modelo. Não, mamãe não pode te dar. Isso não é o caso de Deus, que Deus pode dar todas as coisas, né? Tu tem que dar. O quê? Teu filho não tá fazendo tudo que tu mandou ele fazer? Não tá sendo obediente? Então te vira. Ele pode te botar na parede também. Ou seja, o filho, a obrigação do filho é obedecer pai e mãe. Esse é um dos primeiros mandamentos para que se prolonga a tua vida na terra e tudo que tu fizer tu vai se sair bem. Então tu está fazendo a tua obrigação. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a Deus, nós não estamos fazendo nada demais, nós só estamos fazendo o que é para o filho fazer para o pai. A obediência. E a obediência traz bênção. A obediência abre porta. A obediência afasta os males do nosso caminho. Faz nós ter vida e vida com abundância. A obediência ao Senhor. Não é verdade? Faz. Aí ela disse, então tu pensa que é... Eu falei, eu não penso, eu tenho certeza. Porque eu, na minha casa, quando eu era criança, todo mundo tinha que obedecer papai. Ninguém nem se atrevia a passar no meio ali quando ele estava conversando. Porque senão depois o cinturão ia comer no centro. E Deus nem é assim com a gente. Tem vezes que Deus fala as coisas e diz, não, Senhor, não é bem assim, não. Não, duvido que tu falava... Se teu pai falasse uma coisa pra ti, tu ia dizer que não era verdade? Tá doida? Tu mordeu tua mãe quando tu nasceu? Não. Então tu não é doida. Então a obediência, ela traz bênção e bênção sem medida. Ninguém, nem com os olhos viu, nem pensamento humano penetrou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Ou seja, aquele que anda em obediência, fazendo aquilo que Deus mandou. Então, Zacarias disse, o anjo disse para Zacarias, Isabel não vai, o teu filho não vai beber bebida forte, não vai comer certo tipo de comida, né? Não vai beber essas bebidas fortes. Ele vai ser, porque ele vai vir para preparar o caminho para o Senhor. E vai ser grande no espírito de Elias. Ou seja, Elias reencarnou em João Batista? É.
no espírito de Elias. Vai ser grande perante o Senhor. E é desse jeito. Não se preocupa com pessoas que não acreditam no teu ministério. Não se preocupa com pessoas que não acreditam naquilo que você fala. Se um não acreditar, tem 10 que acreditam. Continua fazendo a obra. Continua fazendo aquilo que Deus mandou e deixa as pessoas que não acreditam para lá. Quem te chamou foi Deus ou foi homem? Quem me chamou foi Deus. Então pronto. Vou fazer aquilo que ele mandou e ponto. É desse jeito. Vamos fazer. Invoca o nome do Senhor. Para tudo que você for fazer, coloca nas mãos de Deus. Está demorando, mas não significa que não vai acontecer. Lembra? Ninguém acreditava que Isabel, uma mulher estéril, depois de velha, avançada em dias, uma anciã, ia dar luz a um filho. Um profeta. Jesus disse que João Batista era mais do que profeta. Os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Agora, já lá no reino, ele era menor do que o menor dos anjos. Mas ele era grande. Então, todos nós somos chamados para preparar o caminho para alguém. De um jeito ou de outro, você é um João Batista para preparar o caminho para alguém. Então, faça do jeito que Deus mandou, não do jeito que você quer. Porque toda vez que nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, a gente acaba batendo com a cara na parede. Chega de bater com a cara na parede. Faça aquilo que Deus mandou. Anda na obediência. E aí, tu vai ver as portas se abrir. Tu vai ver acontecer coisa na tua vida que tu nunca imaginou que ia acontecer. Ai, mas eu já tô velha. Ai, eu já tô passada. Se preocupa não. Tu tá passada, Deus te dobra. Se preocupa não. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Nada acontece nem antes nem depois. É no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, consagra esta água, consagra este azeite, Pai, consagra tudo que está aí do lado desse celular, Pai, coloca uma unção, meu Deus, uma unção poderosa sobre esta água, sobre este azeite, no momento que essa pessoa beber desta água, meu Deus, que ela venha ser curada dessa diabetes, que ela vai ser curada dessa pressão alta, que ela vai ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai, físico ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, consagra esta água, coloca uma porção dobrada da tua unção sobre esta água, sobre este azeite, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa venha ter uma fé avivada, que ela venha ser livre, Pai, de toda e qualquer tribulação, angústia física ou espiritual que tiver na vida dessa pessoa, que toda carga, todo peso, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo seja removido da vida dela, que aquela porta de emprego que ela tanto necessita seja aberta para ela. Pai, que essa semana vai ser uma semana de portas abertas, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que aquele demônio que estava na frente dela, impedindo dela tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado, que esse demônio seja removido, amarrado, queimado, lançado no fogo do inferno. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, dá viva a tua obra, Pai, dá uma fé sobrenatural para o teu povo. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de tranca-rua, de Jezabel, de Maria Mulamba, Enxucaveira, Zé Pilindre, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, todo espírito destruidor, devorador, no nome do Senhor Jesus, vai saindo da finança deste homem, desta mulher, vai saindo dos projetos, vai saindo da casa, o espírito da inveja, o espírito da contenda, o espírito da enfermidade, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada agora da vida, da casa, dos projetos, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo toda barreira, toda muralha, todo obstáculo, toda pedra de tropeço, vai saindo agora no nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da depressão, da loucura,
cura esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Sai da vida dele agora, Satanás e os seus demônios da vida dela. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher. Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés para curar, Senhor, de artrite, artrose, fibromialgia, Senhor, problema no coração, pedra na vesícula, Pai, catarata, Senhor, coágulo no cérebro, problema na coluna, toca, Senhor, e cura esta pessoa dessa diabetes, cura esta pessoa dessa pressão alta, Senhor, desse colesterol, Pai, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, essa pessoa que já está até obesa, Senhor, toca no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada, Satanás, espírito de enfermidade, bate em retirada no nome do Senhor Jesus. Tu que recebeu uma oferenda para acabar com a saúde deste homem, desta mulher, Satanás. Eu te repreendo da vida dele e da vida dela agora. Vai batendo em retirada agora. No nome do Senhor Jesus, da inveja, bate em retirada agora, Pai, cega, Senhor, esses demônios, cega, vaza os olhos deles, Senhor, no nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor cegou aquele exército que vinha contra Eliseu, que o Senhor cega todos aqueles que se levantar contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos, que esses demônios sejam tudo cegos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Senhor, do exército de anjos para pelejar, Pai. Peleja, Senhor, as nossas lutas, Pai. Colocamos nas tuas mãos, Pai. Vai destruindo, Pai, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo. Palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra, seja quebrada. Toda maldição hereditária, aquele espírito de miséria que vem assolando essa família de geração para geração, está quebrada. Todo espírito de miséria que estava destruindo a finança destas pessoas. No nome do Senhor Jesus, Pai, que essa legião de anjos, Senhor, passa pelos nossos trabalhos, Pai, trazendo paz, Senhor, tirando todo espírito de inveja, de contenda, de olho gordo, oração contrária. No nome do Senhor Jesus, Pai, que essa legião de anjos passa nos nossos lares, em cada canto desta casa, Pai, queimando, Senhor, toda seta maligna que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor. Em cada leito desse hospital, para tocar naquela pessoa que está em coma, que está na UTI, toca, Senhor, para curar o teu povo, libertar o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. Cura, liberta, Senhor. Envia essa legião de anjos, Senhor, nas cadeias, nas penitenciárias, nos manicômios, nos abrigos, nos albergues, nas escolas, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando e tocando na vida do teu povo e dando, Pai, abrindo as portas, Pai, dando oportunidade de emprego, Pai, dando a vitória para aquele que tem caso na justiça, Senhor, para aquela que era estéril, Senhor, que ela vem ser mãe de filhos, Pai, assim como o Senhor fez com Isabel, com Ana, com Sara, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, abre as portas e derrama sobre as nossas vidas bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.